Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria poder estar aqui em mais um domingo, dia do Senhor, e dentro do mês da Bíblia, já nos preparando para o próximo domingo, quando celebraremos o dia da Bíblia, porque está próximo do dia de São Jerônimo, e a data que nós queremos mostrar para nós mesmos a importância que tem a palavra de Deus, que nós temos na Escritura e na tradição, para todos nós, que é luz para os nossos caminhos. Ao mesmo tempo, nós vivemos a semana que inicia a primavera em nosso hemisfério sul, lembrando que tudo renasce, pelo menos é aquilo que essa primavera justamente coloca para nós, lembrando um pouco para nós também a importância da Páscoa do Senhor, que nossa vida renasça sempre, que no meio de tantas dificuldades, perseguições, problemas pelos quais nós passamos, que a nossa alegria esteja em poder encontrar no Cristo ressuscitado a razão da nossa vida, a nossa alegria de podermos caminhar e viver no Senhor. Eu tenho certeza, meus irmãos e irmãs, que todos nós olhamos um pouco essa realidade do mundo de hoje e, ao mesmo tempo, todas as tendências em que as pessoas têm hoje em não valorizar a fé e não buscar a Deus. E não só isso, mas até mesmo perseguindo os que têm fé, os que buscam a Deus, com tantos sofrimentos que passam nossos irmãos cristãos e católicos pelo mundo inteiro. Às vezes de maneira cruenta, com perseguições, com martírios, outras vezes de maneira incruenta, mas com perseguições também muito difíceis de suportar, né, com difamações e muitas vezes as leis que vão sendo feitas, que vão impedindo a livre manifestação da fé, da sua vida, como se o cristão, se o católico fosse um cidadão de segunda classe. Então, para todos nós é muito importante que, ao celebrarmos esse tempo em que recordamos a Páscoa do Senhor, cada domingo também o é, mas ligando com o tempo da primavera, que nós possamos ser testemunhas da vida que vence a morte, que vence o pecado, e que a nossa boa notícia contagie as pessoas. Aliás, é um pouco isso que o Papa Francisco tem falado nas suas viagens, nas suas intervenções, nas suas falas, nas suas homilias, nos seus discursos, de a igreja tem uma boa notícia para todos, que não vem para tirar a cultura de alguém, mas para aperfeiçoar, anunciando o Evangelho e colocando em prática a palavra de Deus, que celebramos de maneira solene nesse mês de setembro. O mês de setembro é o mês temático, mês da Bíblia. E nós recordamos justamente nesse ano que nós somos chamados a ser discípulos missionários, a partir do Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do ano, e sempre o tema de como ser discípulo missionário. Seguir a Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, com alegria, anunciá-lo para os irmãos e irmãs. Que cada um de nós esteja vivenciando tudo isso também na sua vida, aprofundando o Evangelho de Mateus, vendo como ir e fazer discípulos, como anunciar o Evangelho, que realmente esse coração abrasado pela graça do Senhor nos faça ser cada vez mais anunciadores alegres do Evangelho, da Palavra de Deus, da boa notícia aos irmãos e irmãs. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a Palavra de Deus desse final de semana nos coloca algumas ideias e alguns questionamentos muito importantes para nós. Primeiro, o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, que fala justamente daquele que saiu para buscar operários para a sua vinha, né? Jesus conta uma parábola dizendo que o reino dos céus é como a história de um patrão que saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Saiu de manhã, saiu às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde e também a mesma coisa fez pelas 5 horas da tarde, né? E chamando pessoas para trabalhar na sua vinha, perguntando por que vocês estão aí sem fazer nada, desocupados, né? E contratou: ide também vós para a minha vinha. Chegando ao final do dia, receberam todos o mesmo pagamento, ou seja, o necessário para viver aquele dia, o pagamento do dia, a dignidade. Então, além de ver esse aspecto justamente daquilo que é necessário para as pessoas, pergunta: mas por quê? Não é injusto todo mundo receber a mesma coisa, um que trabalhou mais, um que trabalhou menos, não é? E porque, claro, quem chegou de manhã pensava que recebia mais do que quem chegou às 5 horas da tarde, não é? E aí, então,
fala o Evangelho, Jesus conta essa parábola, dizendo que não foi injusto. Ele realmente realiza aquilo que é o mais importante, fazer o que eu quero, aquilo que me pertence. Assim, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Essa palavra do Evangelho, meus irmãos e irmãs, entre outras coisas, ela nos fala um pouco do nosso chamado. Ou seja, o bom ladrão que se arrependeu no último minuto da sua vida, ao lado da cruz de Cristo, hoje estarás comigo no paraíso. Recebeu justamente a sua moeda, recebeu o seu pagamento, né, com o seu arrependimento no último momento da sua vida. O mesmo que aconteceu com São Luís Gonzaga, por exemplo, que veio desde a sua infância, né, o Evangelho, a Palavra de Deus, e depois da sua volta ao Pai, recebeu também a mesma moeda, de voltar para o Pai e estar com Deus. Ou seja, que se trata do chamado do Senhor que nos chama na tenra idade, na adolescência, na idade adulta, ou na velhice, ou até o último da nossa vida. Ou seja, aqueles que buscam o Senhor encontram justamente a sua recompensa da vida em Deus. Ah, mas quem deixou para a última hora o seu arrependimento, recebe a mesma coisa que enviou a vida inteira no Evangelho? E aí que está um pouco a nossa compreensão do pecado. Viver no pecado é ruim, viver na graça de Deus é bom. Então, quanto mais você vive a sua vida inteira no Senhor, você é feliz. O outro vive uma vida de pecado, com suas ruminâncias internas, suas inconstâncias, suas tristezas, seus medos e muitas vezes suas frustrações. E nós entendemos muitas vezes que aquele que passou toda a sua vida e que depois teve oportunidade, se arrependeu, né, também, mesmo no final, experimentou a graça e a alegria do perdão. Porém, uma das coisas que deve passar na nossa cabeça é que nós não podemos deixar passar o momento de Deus, porque pode acontecer que você, eu vou deixar para me arrepender no fim da vida, essa ideia maligna pode não acontecer, de tal maneira que você permaneça no pecado e não se arrependa no final, nem no último minuto da sua vida, como provavelmente, aparentemente, né, pode ter ocorrido com o outro ladrão ao lado da cruz, não é? Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra nos fala dessa importância de nós vivermos no Senhor, né? Sabemos que o Senhor nos chama, e quanto mais cedo o Senhor nos chamar, mais a graça de Deus em nossa vida, e ao mesmo tempo a alegria de poder ver nesse mundo, iluminado pelo Senhor, até o dia nós estamos com o Senhor na eternidade. Quem realmente acha, né, que não deveria ser assim, nós encontramos a questão da parábola do filho pródigo, ou do pai misericordioso. É o filho que ficou em casa, resmungou porque o outro chegou e se arrependeu e foi recebido bem. Né? Pessoas assim nós temos hoje ainda na igreja, que não são capazes de se alegrar com aqueles que voltam depois de uma vida errada. Porque talvez quisessem essa mesma vida errada, mas não tiveram realmente a coragem de viver a vida errada e acabaram se ruminando e tendo essa vida errada de uma maneira virtual, muitas vezes. Algo muito sério para nós, essa parábola que Cristo conta, que nos convida a agradecermos o Senhor pela hora em que nós somos chamados e, ao mesmo tempo, né, pedir ao Senhor que nos faça viver cada vez melhor a nossa vida e a acolher aqueles que chegam nas diversas horas do dia, sabendo que quanto mais estamos com Cristo, mais nós somos felizes e mais podemos receber a nossa recompensa final, que é estar com o Senhor. Uma parábola que nos faz pensar muito sobre a nossa vida, sobre agradecer a Deus pelo chamado dele, acolher bem os outros e não esquecer que após a vida desse mundo, iluminado pelo Senhor, que nos dá sentido à nossa vida a cada momento, a cada instante, também nas nossas cruzes, teremos também a nossa visão beatífica e para quem nós pedimos que isso aconteça com todos aqueles que têm o seu coração aberto, se arrependem e buscam o Senhor. Mas enquanto isso, somos chamados a louvar o Senhor pelo dom que nos concede a cada momento, a cada dia. Uma segunda coisa, meus irmãos e irmãs, nessa liturgia desse domingo, né, justamente é a leitura primeira, a leitura de Isaías 55, 6 a 9, né, em que fala para nós um pouco, nos ajuda a ver um pouco o Evangelho, que nós acabamos de comentar com vocês. Buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado, invocai enquanto está perto. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem injusto as suas maquinações. Volte para o Senhor que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus que é generoso no perdão.
Então, aparece somente o convite que aparece em Isaías, né? Buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado, invocai-o enquanto está perto. E é esse o apelo, uma vez que nós escutamos a parábola justamente dos trabalhadores para a vinha, que vão ser contratados em diversas horas do dia, o livro de Isaías nos fala para a gente buscar o Senhor na hora que Ele passa. Se foi de manhã, se foi às 9, se foi meio-dia, se foi às 3, se foi às 5, sei lá, a que hora que for que o Senhor passar, que nós busquemos, acolhamos o Senhor em nossa vida. E que pode ser, meus irmãos e irmãs, que não tenhamos outra oportunidade. Quando nós acordarmos, seja tarde demais. Nós temos que estar sempre preparados para o encontro com o Senhor. Então, buscai o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, pode ser achado. Buscai enquanto está perto. Esse chamado, justamente, é essa palavra que nos convida no hoje da nossa vida. Hoje, se escutardes a sua voz, não endureçais os vossos corações, diz o Salmo 94. Ou seja, é hoje, é no momento presente que o Senhor passa e nos chama. Eis aí, meus irmãos e irmãs, aquilo que o Senhor nos coloca para nós também nesse final de semana, nesse domingo, nós buscarmos o Senhor e aproveitarmos o momento que Ele passa em nossa vida. E, por fim, a segunda leitura, a carta de Paulo aos Filipenses, justamente dizendo que quanto mais nós encontramos o Senhor e quanto mais vivemos, somos chamados a dizer como Paulo na carta aos Filipenses: Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte, seja enquanto estou vivendo, seja quando eu partir para a eternidade, viver com Cristo, né? E ele fala que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem está com Cristo vive alegre no Senhor e o dia da sua partida também está alegre no Senhor. Ele fala: sinto-me atraído pelos dois lados, mas vejo o que é importante hoje, né? Para vós, isso aqui é necessário, que continue minha vida neste mundo. Porém, uma coisa só me importa, diz Paulo: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Vivei à altura do Evangelho de Cristo. Eis aí, meus irmãos e irmãs, a palavra desse final de semana, desse domingo, que para nós tem seu significado muito bonito. Ou seja, o Senhor passa nas diversas horas da nossa vida, diversos momentos da nossa história, ao mesmo tempo somos chamados a buscá-lo enquanto Ele está perto e viver com Cristo cada momento, seja no dia a dia da nossa vida, seja quando um dia partimos para a eternidade. Nessa palavra do Senhor desse final de semana, vemos como a palavra é luz para os nossos caminhos, luz que nos ilumina e que nos convida a saboreá-la, a deixar com que ela entre em nossa vida, em nosso coração e se transforme cada vez mais, meus irmãos e irmãs, em vida. Que ao escutar essa palavra e ao experimentarmos a graça de Deus, também a nossa vida possa ser transformada cada vez mais e saber dar o verdadeiro valor da vida a cada momento, que enquanto vivemos, aproveitemos o chamado do Senhor, viver com Cristo, né, até o dia de passarmos para a eternidade, que nós não sabemos quando, nem como, nem em que circunstância, mas o importante é viver com Cristo. Como lembra a segunda leitura desse domingo, né? Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Eu peço isso para mim, para vocês, que cada dia no Senhor nós respondamos ao seu chamado, que nós procuremos o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar e cada vez mais vivendo a nossa vida de acordo com o Evangelho, à altura de Cristo. Meus irmãos e irmãs, vivamos esse mês da Bíblia, esse dia do Senhor, e que Deus abençoe e proteja todos vocês, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.